A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. O nosso foco essa noite é a influência do reino, entendendo a visão e o objetivo de Deus para o planeta Terra. É o nosso foco, entendendo a visão e o objetivo original que Deus teve para esse planeta chamado Terra. O que estava na mente de Deus quando Ele fez a Terra? Quando Deus reuniu o Sistema Solar com 9 planetas e escolheu o terceiro planeta a partir do Sol para pôr vida nele, qual foi a sua motivação? E eu vou ensinar a vocês a partir do ponto de vista de um estudante aprendendo pela primeira vez alguns conceitos. Primeiramente, eu vou começar com uma declaração a respeito da cultura do reino. E eu quero lembrar a vocês disso. E é a seguinte, a Bíblia é realmente o livro mais mal entendido da Terra. Os nossos problemas no mundo hoje estão nos fazendo perguntar se vamos sobreviver. A crise econômica atingiu todos os países nos últimos 3 anos. E o mundo parece estar completamente desamparado à medida que as suas reações à crise parecem ser tão débeis. A nação mais forte do mundo são os Estados Unidos. E ainda assim, os Estados Unidos estão pedindo dinheiro emprestado para pagar suas contas. Então, quando o mais poderoso se torna uma vítima dos seus próprios inimigos, então temos um problema. Segundo, a globalização fez de todos nós interdependentes. Nenhum país pode se dizer soberano porque precisamos um do outro para sobreviver. E todos os governos do mundo não sabem o que fazer, nossas economias estão confusas, os educadores não sabem o que fazer, de fato e de verdade temos a mídia apenas reportando o que está acontecendo. Ninguém parece ser capaz de mudar as condições. E o que temos agora é um grupo massivo de pessoas no mundo que estão oprimidas e temerosas, com medo de perder seus empregos, seus negócios, perder sua sanidade inteira, e até mesmo igrejas estão fechando porque não podem pagar as contas. Senhoras e senhores, somos vítimas do meio ambiente. E é por isso que Deus chamou essa conferência aqui hoje, a Conferência Mundial para que o mundo possa confirmar. Isso significa se reunir para discutir e falar de assuntos que são relevantes à condição atual. É por isso que chamamos de conferência. Estamos aqui não para falar de religiões de antigamente que não afetam nossa condição presente. Estamos aqui para mostrar a vocês uma vista relevante dos princípios de Deus para a sua vida cotidiana neste momento. Alguém interessado nisso, levante sua mão. Então, este é um ponto muito importante a se lembrar. Todos nós cremos que a solução para os nossos problemas é o governo. Mesmo que você diga que não crê nisso, você crê nisso. É por isso que cada um nessa sala está sempre falando sobre governo. Na mesa de jantar falamos do governo. Na escola falamos do governo. Na igreja falamos do governo, por quê? Porque lá no fundo do nosso coração, na nossa psique, nós acreditamos que a solução para as condições nas quais estamos é e está no governo. E constantemente dizemos, se tivéssemos o governo correto, então resolveríamos todos os problemas. Bem, por que queremos um novo governo? Porque nós queremos um novo mundo. Acreditamos que se tivermos um governo melhor, teremos um mundo melhor. Nós também acreditamos que se tivermos a religião certa, teremos um mundo melhor. Eu tenho uma surpresa para você. O problema número 1 do mundo é a religião. Pense no problema número 1 nesse momento. Qual é? Terrorismo global. O que motiva o terrorismo no mundo? Uma religião. A religião, quando se pensa nas cruzadas e se pensa na Inquisição, que eles matavam, quer outra motivação. Quando se estuda história, milhões de pessoas foram mortas em nome de uma religião, incluindo o cristianismo.
o cristianismo realmente tem uma história de trevas. Quando se pensa nas cruzadas e se pensa na Inquisição, se pensa que eles mataram milhões de pessoas em nome de Jesus Cristo. Então o próprio cristianismo não está livre de ser culpado de assassinatos em nome do Deus deles. Por isso que a religião é muito, muito perigosa. E eu quero deixar um ponto aqui. Nós cremos que a política é a resposta, não é a resposta. Eu acho que estamos fartos de políticos, não é? E eu posso afirmar que você mesmo está farto disso, porque as pessoas têm se desiludido com a política. Bem, política e religião não estão resolvendo os problemas, e então cada um de nós começa a se perguntar quem vai consertar isso. E ainda assim, continuamos votando. Nós contamos com a próxima eleição para mudar as pessoas, e mudar o futuro, e mudar o país, e mudar a vida, porque em algum lugar dos nossos corações ainda cremos que o governo é a resposta. Então é aqui que eu te desafio. Será que esse desejo por um novo governo não vem de algo herdado? A resposta é sim. Para falar a verdade, o governo é a resposta para o problema da Terra. Eu vou chocar você. O próprio Deus acredita que o governo é a resposta para os problemas dos homens. É um choque. Deus também crê nisso. Quantos sabem que Deus crê que o governo é a resposta para os problemas? Bem, vamos ler o que o próprio Deus diz no livro de Isaías. E em Isaías, capítulo 9, Deus nos diz a solução dele para esses problemas. Ele está cumprindo a promessa que ele fez a Satanás em Gênesis capítulo 3, quando ele disse ao diabo, ele disse: Diabo, você causou um curto-circuito no meu programa, você destruiu minha estrutura inteira, você fez com que a minha família cometesse traição, você destruiu meu programa no Jardim do Éden, mas eu te faço uma promessa. Eu te prometo, ele disse, que eu vou enviar uma semente por uma mulher, e esta semente virá para a terra num corpo de carne, e essa semente vai esmagar a sua cabeça. Em outras palavras, cabeça significa autoridade. Tem a ver com controle, poder, governo. Ele está dizendo: eu vou tomar o governo de volta. O que significa que Satanás tomou o governo. Satanás enganou Adão e Eva e toda a histórica família de Adão que veio, e ele tomou deles o governo. Como eu sei isso? Porque pode-se dizer o que há de errado com uma pessoa pelo que o médico recomenda como remédio. Você não entendeu? Se eu te peço um Tilenol, o que você acha que é de errado comigo? Não é fantástico? Você descobriu assim? Em outras palavras, o remédio indica o problema. Então pode-se dizer o que há de errado com o homem pelo que Deus recomenda como solução. Então o que é que Deus diz quando a semente vem? O que a semente fará? Ele diz: de você um filho nascerá, e a você um filho será dado, e ele virá não com uma religião nos seus ombros. Alguém aqui? Ele virá com o quê? Não, sério, o que ele diz? Ele virá com o quê? Não consigo ouvir, diga alto. Não, mais alto. Governo. Mais uma vez. Não, não foi o que você leu. Leia. Ele está vindo com... Não, você não está lendo direito. O governo, ele diz. O governo. Ou é importante, escreva. Ou significa que há muitos outros, mas apenas um que eu reconheço, Deus diz. Ou significa que aquele que você perdeu é o que eu estou trazendo de volta. Você deve ler cada palavra de Deus, cada um é importante. A semente não virá com um governo. Ele virá com o governo. O que significa que toda outra estrutura na terra que está se apresentando como governo, não é governo para Deus. O governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E veja o próximo verso, ele diz:
para que se aumente o seu governo e que a paz não venha a ter fim. Para que se aumente o seu quê? Não religião, governo. Ficamos expandindo uma religião chamada cristianismo. Nós ficamos tentando expandir a nossa doutrina, tentando expandir nossa igreja, a nossa denominação. Ele diz, não, ele veio para expandir um governo. Para que se aumente o seu governo e a paz não venha a ter fim. O que ele quer dizer é que uma vez que esse governo entra no planeta, ele pode se espalhar e crescer e aumentar e aumentar e aumentar e nunca parar até que a terra inteira esteja cheia com a influência desse governo. Veja esse verso, ele diz, e ele reinará no trono de Davi e sobre o seu reino. E então Deus diz, eu juro que isso acontecerá. Quando Deus jura sobre algo, as suas mentes devem desistir. O Senhor zela para cumprir o que Ele diz. Eu juro por mim mesmo, eu farei isso, eu vou trazer de volta o que foi perdido. Se Deus está resolvendo os problemas da terra, trazendo de volta um governo, então significa que os problemas da terra são a falta de um governo. Eu vou pôr de outra forma. Então, para você entender governo, você deve entender do que se trata a Bíblia. Segure sua Bíblia, por favor. A sua Bíblia não é um livro religioso. Não compare este livro com o Corão, ou com os escritos de Ramaraj, os hindus, ou o Buda. Este livro não é um livro religioso. Esta é uma constituição de um país, uma nação invisível chamada céu. Balance sua Bíblia por um segundo. Este é um contrato. Uma constituição é um contrato que o governo tem com o cidadão. E esta Bíblia não é sobre religião. É sobre três coisas. Escreva. Número 1 é sobre um rei. Número 2 é sobre um reino. E 3 é sobre uma família real. Este livro é sobre um rei, um governo e um reino. Este é o país. E a família real, que são os cidadãos. A não ser que você tenha esses três em mente, você não vai entender a Bíblia. A Bíblia não é sobre uma religião. A Bíblia é sobre um rei e um país. Adão nunca recebeu uma religião. Estude o primeiro capítulo de Gênesis, ou o segundo capítulo. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele nunca deu a eles uma religião. Deus deu a eles algo de que falaremos daqui a pouco. Ele deu a eles domínio. Repita, domínio. Diga alto. Vamos, abale o teto. Vamos, diga alto e deixe o diabo nervoso. Foi isso que Deus deu a você primeiro. Significa que todas as religiões são simples tentativas do homem de achar o que ele perdeu. A religião é uma busca, todas elas. Elas são a humanidade tentando encontrar algo que ela sabe que perdeu, mas não sabe o que é e fica procurando e traça esses sistemas e rituais complicados, todos os costumes diferentes, esperando satisfazer esse desejo no seu coração, e temos todas essas religiões. A religião nunca satisfará o coração humano. É por isso que todas as religiões te mantêm ocupado, para que você não precise pensar no seu vazio. As religiões te mantêm ocupado, então você não pode pensar sobre a sua falta de paz. Por isso religiões são cheias de obras. Por isso vamos a encontro após encontro após encontro para não termos tempo para pensar no nosso vazio. Ficamos tão preocupados com a religião porque estamos buscando algo que não podemos achar. Posso pôr dessa forma, quando Adão caiu, Adão não caiu do céu. Ele não perdeu o céu. Pode soar simples para você. Mas sabe, o cristianismo, por exemplo, como religião, assim como o hinduísmo e o islamismo e Buda, todos falam de ir para outro lugar. O Islã chama de paraíso. Os cristãos chamam de céu. Os budistas chamam de
estado de mente de paz. Os hindus chamam reencarnação no estado mais elevado. Todos estão falando sobre algo onde podemos ir a outro lugar. Com Jesus foi o oposto de tudo isso. Se você nunca perdeu o céu, então ganhar o céu não é restauração. Respire fundo. Bem, se você veio aqui para dormir, eu sinto muito, você não vai conseguir dormir com isso. O negócio é pesado aqui. Você não pode perder o que você nunca teve. Você não pode perder o que nunca te foi dado. Leia a sua Bíblia, por favor. Não outro livro, a Bíblia. A Bíblia diz que Deus disse a Adão, tenha domínio sobre a terra. Deus deu a Adão a terra, não o céu. Você não pode perder o que não foi lhe dado. Então, quando você diz que o homem caiu, minha questão é da onde? Ele caiu do domínio sobre a terra. O homem perdeu o controle sobre a terra. E ainda hoje não podemos controlar a terra. É por isso que os animais nos atacam. É por isso que temos que suar para pegar peixes e pão. Por isso temos que lutar duro para combater a bactéria que nos causa câncer. Não podemos controlá-la. É por isso que quando a cura vem para te dar controle sobre a terra. Ah, você não entendeu. Quando você expulsa a lepra, significa que você pode tomar o controle da terra. Começaram a entender? A cura não é um ato religioso. É a reclamação da autoridade sobre o ambiente da terra. Ah, vamos lá, alguém. Quando você repreende um câncer ou repreende uma febre, você está tomando o controle sobre aquela bactéria de novo. E elas ouvem sua voz e dizem sim, soa como Adão de novo, e elas deixam seu corpo. Foi isso que perdemos. Adão caiu do domínio sobre a terra. Ele não perdeu uma religião. Então ganhar uma religião não é a solução para o ser humano. Eu imploro que você me ouça hoje. Na verdade, vamos falar qual foi a ideia original de Deus. Escreva aí. A ideia original de Deus foi, primeiramente, Deus criou um lugar chamado céu. E este é o poder central. O céu é invisível. Segundo, o céu é o país original na história. Você não pode vê-lo, mas ele é mais real que a terra. O céu é o país original de Deus. Repita, céu. O céu é um lugar, é real, mas é invisível, é sobrenatural. A palavra sobrenatural não existe na Bíblia. Ok, você está chocado. Vou dizer de novo. Você nunca vai achar a palavra sobrenatural na Bíblia, não existe na Bíblia. Porque na mente de Deus não há diferença entre os dois reinos. É só o visível e o invisível, mas estão todos em cena. O céu é mais real do que a terra. O invisível é mais real que o visível. Na verdade, a Bíblia diz que o que é visível veio do que é invisível, e aquilo que é visível é temporário, mas o que é invisível é eterno, pois aquilo que é visto foi criado pelo que não se vê. Entenderam? Então o céu é o país original. O planeta Terra é um protótipo. Fique comigo aqui, isso é influência do reino. Então o plano de Deus era governar o seu país chamado céu como Jeová. O Deus Todo-Poderoso, Adonai, Elohim, Jeová Rafá, Jeová Tzidkenu, Jeová Shalom, Jeová Jireh. Ele é Deus, ele é onipotente, a antiguidade dos dias é o seu país. E isso é invisível e é poderoso. E no país dele não há nenhum problema.
Para falar a verdade, uma vez no seu país, houve uma tentativa de golpe. Deus tem o governo no céu. Ele é rei e senhor sobre o céu. Ele chama isso de glória. Glória é a sua natureza, a sua cultura. E ele tem um departamento de defesa. E o ministro da defesa se chama Miguel. Ele carrega a espada. Ele tem um segundo departamento chamado Comunicação e Mídia. Esse é dirigido pelo ministro chamado Gabriel. Por isso que Miguel nunca leva mensagem, só Gabriel. E Gabriel nunca luta. Quando Miguel aparece, é uma luta acontecendo. Ou vamos lá, alguém. E o governo de Deus tem um terceiro departamento, que foi chamado Departamento de Cultura, que provavelmente faz a música, a dança e a adoração. E o diretor do departamento era um ministro chamado Lúcifer. Mas o problema de estar na área de cultura é, onde quer que você esteja no Ministério da Cultura, você está sempre na frente. Se você é um cantor, está na frente das pessoas. Você toca um instrumento, está na frente das pessoas. Se você fala, está na frente das pessoas. Isso é cultura. E quando você está na frente das pessoas, começa a confundir o aplauso deles e achar que é para você. É por isso que pessoas do entretenimento sempre caem. Porque acham que as pessoas estão aplaudindo elas, quando de fato estão aplaudindo o dom que Deus deu a elas. Ei, eu estou falando com alguém aqui. E Lúcifer começou a ficar confuso. Ele era responsável pela adoração. Cada anjo, e a Bíblia diz que o seu corpo era feito de órgãos de tubo. Ou seja, quando o vento do céu soprava sobre ele, ele fazia música para encher o céu de glória. E eles cantavam, dançavam, adoravam, ele estava no controle e aquilo subiu a cabeça. E ele começou a pensar, eu também devo ter meu próprio país. Ele esqueceu onde ele estava, por um segundo. E ele esqueceu quem fez ele. Você sabe por quanto tempo aquela guerra durou? Quando eu chegar a 3 pisque, 1, 2, 3 pisque, acabou. Deus nem se deu ao trabalho. Vitória instantânea. Para falar a verdade, Deus nunca lutou. Como você ousa achar que Deus lutaria com a sua própria criação? A Bíblia diz que Jesus estava lá, ele era a palavra. Jesus diz, eu estava lá e vi o que aconteceu. Ele diz, eu vi Satanás como relâmpago. Acabou. Aplauda Deus por uma guerra rápida. Eu vi Satanás como relâmpago caindo do céu. Acabou. Miguel disse, acabou. Deus disse, obrigado, Michael, vamos embora. E Deus disse, bem, o departamento de adoração agora está sem liderança. Então, a Bíblia diz, Jesus diz as palavras, o Pai está buscando. Oh, por favor, alguém, levante suas mãos, vamos dar um pouco de adoração a Ele. Ele está buscando. Você recebeu um emprego de liderança da adoração no céu e na terra. Comece a louvar a Ele agora. Deixe Ele saber que você aceitou um emprego. Glória! É por isso que cantamos, por isso que adoramos, porque temos que preencher o vazio. O Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Agora você sabe por que o diabo te odeia tanto. Toda vez que ele vê você, ele vê aquele que pegou o emprego dele. Dê um aplauso para Deus. Uhul! Por isso que Davi disse, bendito seja o Senhor, o tempo todo, o seu louvor seja contínuo. Vamos lá, dê um grande aplauso para ele quer ouvir de nós hoje. Vamos lá, irmão, dê um aplauso, isso aí. Glória a Deus! Ouça aqui, escreva isso, muito importante.
É uma nota importante, escreva. O plano de Deus, volte para a tela, por favor. O plano de Deus era pegar aquele reino invisível e ele queria expandi-lo para a terra. Esta é a ideia. Por quê? Porque Jeová é o rei do seu reino chamado céu e os reinos se expandem. Eu nasci em 1954, você vai entender isso. E quando eu nasci, eu não nasci num país, nem a minha esposa. Nós nascemos no que chamavam uma colônia. Uma colônia não é um país. Colônia é um território distante, governado por um rei. Eu vou falar de novo. Eu sei o que eu estou falando. Eu nasci numa colônia, não num país. Uma colônia é um território distante, governado por um reino distante. Eu nasci nisso. Eu vivi naquela colônia até 1973, quando declaramos independência do reino. Então, quando eu ouço a palavra rei, eu sei o que significa. Eu vivi debaixo de um rei e uma rainha. A palavra majestade significa coisas diferentes para mim e para você, porque vocês nasceram numa democracia e não há majestade numa democracia. Você não adora um presidente, mas no reino você tem que adorar ao rei. Então eu entendo quando a Bíblia diz: adore o Senhor com todo o seu coração. Você acha que é só cantar? É um conceito diferente no reino. Na verdade, a ideia original de Deus era estender o reino do céu para a terra. Em essência, Deus queria transformar a terra numa colônia do céu. O que é uma colônia? Um território distante governado por um reino. Eu vivi em um. É por isso que Deus me disse para ensinar isso. Porque eu não estou só falando por experiência teológica, mas por uma vida prática. Deixa eu te dar algo para pensar. Por que Deus criou a terra? Alguns de vocês pensam que o que eu digo não está na Bíblia. Abra sua Bíblia em Isaías 45, versículo 18. E aqui está um verso que você nunca viu antes. Por que Deus criou a terra? Deus nos diz exatamente por que Ele criou a terra. Prontos para isso? Muito importante. Ele diz no verso 18 de Isaías 45... Por favor, encontre a passagem, pois vamos pregar sobre isso. Leia isso quando você for à televisão, irmão Mike. Pois isso é o que Deus desenhou para a terra. O que motivou Deus a criar a terra? Ele diz: porque assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus. O Deus que formou a terra. Ele fundou isso. Ele não criou ela para ser vazia, mas ele formou a terra para ser habitada. Amém. Você crê nisso? Deus não criou a terra para estar vazia. A sua motivação, a sua intenção era que a terra fosse habitada por sua própria descendência. Por isso que você não encontra vida em Marte, Júpiter, Plutão, Urano e em nenhum outro país. Por quê? Porque Deus nunca os escolheu para serem habitados. A Bíblia diz que Deus criou a terra não para estar vazia. Isso significa que a palavra de Deus nunca pode falhar. A terra nunca será vazia. Mesmo que seja necessário começar de novo e fazer uma nova. Estou falando teologia agora. Jesus disse: céus e terra passarão antes que uma das palavras de Deus caia ao chão. É por isso que em Apocalipse Deus disse: e eu vi novo céu e nova terra, que descia do céu. E então ele diz que nós reinaremos com ele para sempre. Oh, meu Deus! Sabe, você não lê Apocalipse, lê o guia de leitura. O guia de leitura diz: eu vou voar, oh glória, e eu vou estar com Deus para sempre. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: você estará na terra para sempre, reinando com ele. Oh, meu Deus, lá estou eu com problemas.
lugar foi feito com a intenção de ser uma colônia do céu. Na verdade, eu vou um pouco mais fundo, vai ser pesado para você, mas vamos ver esse aqui, certo? Escreva, Salmos 115, verso 16, diz: os céus dos céus são do Senhor, mas a terra Ele a deu aos homens. Você quer mais evidências? Eu tenho algumas mais. Deus diz, veja, o céu é o meu território, a terra é o seu território. Eu fiz o céu para mim e eu fiz a terra para você. Eu dei a mim mesmo o céu e eu dei a você a terra. Você nasceu para governar. Você nasceu para ser um rei sobre a terra. É por isso que o nome dele é Rei dos Reis, não Rei dos Servos. Ou alguém vai entender quando eu for embora. Diga ao seu vizinho, eu sou da realeza. Eu nasci num reino, numa colônia. Eu entendo de reinos. Deixa eu dar um exemplo do que Deus está falando. Quando um rei tem filhos e os filhos estão com ele, o macho é chamado príncipe e a fêmea é chamada princesa. Significam a mesma coisa, significam primeiro. Escreva, príncipe significa primeiro. É o que significa? Príncipe significa primeiro. Por que primeiro? Significa o primeiro em linha para o trono. Então todo rei que tem filhos, esses filhos são chamados príncipes ou princesas, primeiro em linha para o trono. Então a forma de se tornarem reis é quando o rei morre, ou a rainha morre, então ele se torna rei ou rainha. Então só podem se tornar rei ou rainha se o rei ou a rainha morre. É como funciona o reino. Deus é um rei. E ele tem filhos. Você está sentado do lado de um agora. Eles são chamados de príncipes e princesas na terra. Apocalipse 2. Então temos que esperar o pai morrer para nos tornarmos reis. Problema. Papai não pode morrer. Papai é eterno. Então temos um problema. Significa que você nunca pode ser rei enquanto você estiver com seu pai. Então, aqui está algo que você nunca soube. Se um rei quiser que seus filhos se tornem governadores enquanto ele está vivo, há algo que ele tem que fazer. Ele tem que removê-los para fora do seu domínio e pô-los num domínio estrangeiro. Então eles podem se tornar reis. Vai e leia a sua história. É assim que funciona nos reinos. Eu lembro quando o rei Ferdinando, da Europa, o rei de Portugal, seu filho queria ser rei. E o pai disse, você não pode ser rei. Eu sou o rei sobre Portugal. E ele disse, mas eu quero ser rei, papai. O que o papai fez? Papai enviou Cristóvão Colombo para explorar novas terras. E Cristóvão Colombo aportou nas Bahamas, onde Deus vive. E então ele foi para o sul e ele descobriu o México, ele descobriu a Nicarágua, ele descobriu a Colômbia, ele descobriu a Venezuela, ele descobriu o Brasil. E então o reino de Portugal tomou o território chamado Brasil. E ele fez lá uma colônia. Brasil era uma colônia do reino de Portugal. Cheque na sua internet. O que significa que o rei de Portugal governava o Brasil à distância. Então o rei de Portugal decidiu,
Se o meu filho quer se tornar rei, eu tenho que removê-lo daqui de Portugal. Então ele enviou seu filho para o Brasil, e no momento que ele aportou, ele se tornou rei do Brasil. Então seu pai se tornou o rei dos reis. O seu pai se tornou o senhor dos senhores, porque senhor é possuidor, o rei é o possuidor do território pessoalmente. Toda vez que o filho ia visitar o seu pai, em Portugal ele era príncipe de novo. Quando ia embora se tornava rei. Quando voltava para casa se tornava príncipe. Ia embora se tornava rei. Quando ia para casa ele não tinha poder. Quando deixava a casa ele tinha poder. Então era melhor para ele ficar longe do pai. Alguns aqui são lentos. Ir para o céu não é do seu melhor interesse. É disso que eu estou falando. Oh, meu Deus, veja o religioso ali, o religioso. Cadê o religioso? O religioso tem que estar aí. Oh, meu Deus. Você não suporta o pensamento do reino, é o seu problema. Foi por isso que quando João foi para o céu... Leia o registro de João. O livro de Apocalipse diz, quando eu fui para o céu eu vi os santos, aqueles que morreram. Eles estavam chorando. Não cantando, os anjos cantavam. Os anjos cantavam poder e domínio e louvor, mas os santos estavam... E João disse, eles estão chorando. Agora, sua igreja te ensinou, quando você chegar no céu, ele enxugará as lágrimas dos teus olhos. João disse, não, quando chegar no céu, começa a chorar. Uau! E João disse, quando eu me aproximei deles, eu ouvi porque estavam chorando. E João disse, choravam. Oh, Senhor! Por quanto tempo? Por quanto tempo? Por quanto? Mas você não queria vir para cá? Isso está na sua Bíblia. E João disse que choravam. Por quanto tempo? Por quanto tempo? E o apóstolo Paulo disse, eles estavam chorando porque eles desejavam estar vestidos de novo com seus corpos. Porque para viver na terra, você precisa de uma roupa de pó. Posso ir mais fundo? Eis o porquê a ressurreição é necessária. A ressurreição tira você do céu. Vocês são muito lentos. A Bíblia diz ausente do corpo, presente com Deus. Ok, Senhor, estou aqui, mas eu não quero que você fique aqui. Eu vou consertar a tua roupa de pó e te pôr de novo lá. Se chama ressurreição. A ressurreição é a prova de que você não vai ficar no céu para sempre. Veja sua face, a depressão religiosa vai passar. Quer dizer que eu não vou ficar sentado no rio pela eternidade comendo uvas e ouro? Não. Diga, eu nasci para governar. E eu preciso de um território. Você não pode ser um rei de nada. Você não pode governar sobre nada, é preciso um território. Ou eu preciso de mais 3 semanas para ensinar. Ouça aqui, meu amor. Você tem mais poder longe do céu do que tem no céu. Ora, vá ler sua Bíblia. No céu, os santos estão fazendo nada. Vá ler Apocalipse. A ação está aqui embaixo.
É aqui que você exerce autoridade. É aqui que você expulsa demônios. É aqui que você cura os doentes. É aqui que você levanta os mortos. É aqui que você limpa a lepra. É aqui que você abre olhos cegos. É aqui que você tem ocupação até que ele venha. Foi isso que perdemos. Escreva isso. Em Gênesis 1:26, Deus diz dessa forma: vamos fazer uma espécie chamada homem, a nossa própria imagem e a nossa semelhança. Por quê? Que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, os pássaros do ar, os gados do campo e sobre toda a terra e sobre tudo que se rasteja sobre a terra. Ele deu a você domínio sobre a terra. A terra ele deu a você. Siga com atenção. Então a primeira coisa que Deus deu ao homem o que foi? Domínio. Ok, escreva, eu fiz uma pesquisa para você. A palavra domínio, eu chequei no original hebraico e a palavra significa reino. No grego, basilia significa poder soberano, poder real, reino. Significa governador. A palavra reino é a palavra mamlaka em hebraico ou a palavra hada em hebraico e significa, na verdade, soberania do reino, que eles reinem. Não religião. Que eles tenham autoridade, governo, sobre o território. É uma palavra poderosa. Que eles tenham reino. A primeira coisa que Deus deu ao homem foi reino, radar. A primeira coisa que Deus deu ao homem foi reino, mamlaka. Ele disse, tenha domínio sobre a terra. Tenha reino sobre a terra. Ou seja, deem ao homem o total controle sobre a terra. O que acontece aqui é culpa nossa. Pare de culpar a Deus pela pobreza. Pare de culpar a Deus pelo estupro. Pare de culpar a Deus pelo crime. Todos são feitos do homem. Você tem autoridade soberana sobre esse planeta. Na verdade, Deus, eu vou arranjar problemas de novo, mas Deus, veja essas duas palavras, ele diz que eles tenham domínio. Ele diz que o quê? Eles tenham domínio. Ele não diz que nós. Que eles tenham domínio significa que ele se prendeu fora da terra. E Deus nunca violará sua própria palavra. É por isso que Deus vem à terra pelo seu convite. Posso provar? Se o meu povo... Há uma condição, a terra é uma bagunça, mas se meu povo... A terra está uma bagunça, mas se meu povo... A terra está uma bagunça, mas se meu povo... Eu não posso entrar, eu preciso que meu povo faça algo. Vamos lá, alguém. Se o meu povo... que se chama pelo meu nome, se humilharem a si mesmos e orarem e buscarem a minha face e corrigirem os seus caminhos maus, então eu tenho permissão daqui do céu, eu vou entrar e eu vou curar a sua terra. Ele disse, onde quer que 2 de vocês tocarem e concordarem sobre qualquer coisa, então será feito. Pelo meu Pai que está nos céus, ele diz, o que quer que vocês amarrarem será amarrado por ele. O que quer que vocês soltem será solto por ele. Vamos lá. Ele disse, vocês me deixam entrar? Dê um aplauso a Deus e diga a ele, entre. Vamos, diga a ele que entre em Dallas. Entre em Hollington. O céu não pode amarrar. O que quer que amarrares na terra, então o céu pode amarrar. Amarrar significa prender. Impedir que algo aconteça. Levante a sua mão direita. Dê permissão a ele. Diga, Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te dou autoridade para vir à minha comunidade, entrar na minha vizinhança e parar o tráfico de drogas agora. Parar os estupros agora. Parar o crime agora. Em o nome de Jesus. Entre! Agora dê graças a ele, ele está respondendo sua oração. É isso que você tem que fazer. Oh, glória! Você não deve ficar orando por comida. Você ora por intervenção. Você não deve nunca orar por roupas. É um insulto para Deus.
Você ora por intervenção. Você não deve nem pensar em água. Em casa. É um insulto. Por que você se preocupa com o que vai comer, o que vai beber, com o que vai vestir, onde vai morar? Ele diz, pare. Apenas pagãos se preocupam com essas coisas. Nenhum pensamento sobre essas coisas, ele diz. Ele destruiu sua lista de oração. Mas buscai primeiro o reino. Buscai primeiro o governo, a soberania, o poder real, o governo soberano, o reino do céu e da terra através da sua autoridade. Na verdade, vamos nos empolgar antes de continuar. Escreva. O que é um reino? Vocês são americanos, então por favor escrevam. Porque vocês sabem o que é uma democracia? A Bíblia não é um livro democrático, é um livro real. Cristo não é um presidente, ele é um rei. Ele não é primeiro-ministro, ele é rei. O que é um reino? O reino é a influência governadora de um rei sobre o seu território, impactado pela sua vontade, seu propósito e sua intenção, produzindo uma comunidade de cidadãos que expressam a cultura, que refletem a natureza e o estilo de vida do rei. Isso é um reino. Eu vou dizer de novo, escreva, ensine isso no seu programa de TV. Um reino não é uma religião. É a influência governadora de um rei sobre seu território. Note a palavra seu, território. Ele possui o território. E ele impacta aquele território com a sua pessoa e vontade. Nenhum presidente ou primeiro-ministro pode impor a sua vontade ao país, mas reis o fazem. Você não pode viver num reino e introduzir a sua própria vontade. Você tem uma vontade a cumprir. A vontade do rei. O rei te entrega a vontade para você cumprir essa vontade. A vontade do rei. É por isso que Jesus ficava dizendo: se tu quiseres, eu posso te curar. Mas você tem que querer para mim, para que eu queira curar você. Você não pode ter a sua vontade fora da de Deus. Por isso que as palavras submissão e obediência só existem num reino. Democracias modernas. Você não obedece ao presidente. Você não se submete a um presidente ou primeiro-ministro, mas você obedece ao rei. Se submete ao rei, por quê? Porque no reino, a vontade do rei é suprema. Seja feita a sua vontade. É o que você ora. Será que tem alguém aqui? Você não ora, seja feita a minha vontade. Num reino. Quando orares, orareis assim: Pai nosso que está no nosso país natal. Estou certo? Céu, glorificado seja o teu nome, venha o teu reino. E que a tua vontade seja feita onde? Assim na terra, como ela é feita no céu. Que oração bonita. O céu não tem doença, enfermidade, crime, crise, pobreza, nada. Que assim seja na terra. A pobreza é um insulto para o céu. Porque não existe pobreza no céu. Eu queria poder ensinar. É por isso que Jesus Cristo nunca pregou prosperidade. Por quê? Porque não era necessário. Apenas pessoas pobres falam de dinheiro. Pessoas ricas falam de ideias. O reino, o reino, o reino, o reino. Não o dinheiro, o reino. Quando o reino vem, a sua cultura vem, então vem o que se chama de riqueza comum. Glória. A riqueza é comum. Diga ao seu vizinho, é natural ter riqueza no reino de Deus. Diga alto.
Sabe, é fantástico que as coisas que você chama de testemunhos não são testemunhos. Aí você vai e levanta para testemunhar. O Senhor pagou a minha conta de luz. Isso não é um testemunho. Eu ficaria chocado se ele não tivesse feito. Grite amém, aleluia. Porque você veio até aqui hoje à noite, eu te prometo, nos próximos 10 meses, a sua vida vai passar por uma virada completa. Ouça o que eu digo, eu sinto isso essa noite. Coisas vão te acontecer dessa noite por diante, que você não terá nada a ver com aquilo. Vai acontecer só porque você é um cidadão do céu. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.